Tati, boa noite, Tati. Simone, boa noite. Esperar aí o pessoal entrar. Essa live é a live que aconteceria ontem, mas aí por conta do bug aí do Instagram, não teve. Consegue me ouvir direitinho? Tá dando pra ouvir? Vai dar retorno pra você. Tu vai ter que apagar, tu vai ter que abaixar o... Vou baixar. Tô te ouvindo. Josica. Não, desculpa. Josi Cake Confeitaria. Seja bem-vinda, Josi. Leonardo entrou. Tô esperando aí a Denise entrar. Vocês me ouvem bem? Simone. Oi, Léo. Vocês que já estão aqui, vocês me ouvem bem? Ah, legal, Tati. Obrigada. Olá, boa noite, Lisa. Seja bem-vinda. Josi Cake Confeitaria. Só coisa gostosa, hein? Ah, obrigada, Simone. Tô esperando aí a Denise entrar, mas enquanto isso, eu fiz uma postagem ontem, fiz uma postagem hoje, falando do bug, né, que o Instagram deu. Que tudo acontece como tem que acontecer, né? A gente não sabe por que não aconteceu ontem. Érica, não aconteceu por conta do bug do Instagram. Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não aconteceu porque não era para acontecer. E nisso teve o bug do Instagram para poder vir aí como uma desculpa, né? E assim é com a gente, né? Às vezes, moto passando aqui, às vezes a gente não entende o porquê que as coisas acontecem ou não acontecem, né? E esse daí é um dos motivos. As coisas acontecem como tem que acontecer sempre, né? E tudo serve para trazer para a gente aí um aprendizado, assim como a situação que a gente tem vivido. Léo, anota para mim rapidinho. 998 727242. 998-742. Acabou de entrar, Denise entrou. Botei. Mas eu não tô nela ainda não. Entrei. Entra no Não, Lisa, não. Entra no Solicitações. Wi-Fi. Não tô não, depois eu vejo. Como tá funcionando aqui? Tu tá meio fixado. Agora melhorou um pouco. Denise tá entrando. A Elisandra solicitou aqui, vou chamar por enquanto a Elisa Santos. Enquanto isso, a Denise tá entrando. Denise entrou. Oi, Lisa, tudo bem? Você chamou aqui? Ela saiu. Dani entrou. Tá uma net de diferença. Hã? Tá um pouco de diferença. Por quê? Como assim? Você fala aí, só que aqui já Tá. aconteceu. Denise, Nem acredito. tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, pessoal. Então, a gente vê aqui, né, que o Instagram não tá entregando para todo mundo, né? Para você mesmo não entregue. Não te demorou a entrar. Eu tô aqui, ó, esperando o Instagram um tempinho e demorou até chegar. Mas vamos tentar, vamos com tudo. Com certeza. Denise, enquanto você não chegava aqui, eu já cheguei já iniciando. Boa noite, Dânia. Eu estava até falando aqui que
Tudo acontece como tem que acontecer, né? A Amanda entrou, boa noite, Amanda. A Érica, sejam bem-vindas. Ela falando, tudo acontece como tem que acontecer, ponto, né? A gente sabe que ontem não aconteceu por quê? Por conta do bug do Instagram. Não, isso aí foi a desculpa que o universo nos deu aí, né? Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu e alguma coisa aconteceu para que não fosse ontem, e que bom, né? Que está sendo hoje, porque eu tenho a certeza que o que vai acontecer aqui hoje não aconteceria ontem. A gente não sabe o quê. E talvez a gente não saiba, né? É Mas isso aí. cada um que receber essa live aqui vai entender o seu porquê, né? É verdade. É verdade. E eu quero muito, Denise, te agradecer pelo convite. A Amanda que me apresentou a você, a Amanda que fez um post sobre você, falando um pouquinho da sua história, e eu achei muito legal já pela sua história, né? E depois me apaixonei também pelo seu trabalho. E eu quero muito já deixar aqui meus agradecimentos a você, por você ter aceito, porque assim, a gente se conheceu hoje pessoalmente, né? É Um verdade. pouquinho mais cedo. Pessoalmente no Mas Instagram, tá, gente? foi o teste que nós fizemos mais cedo, né? E mesmo assim, você comprou aí a ideia, né? Nós temos feito lives todas terças e quintas, né? Você que está aqui e que é um seguidor da Denise, que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Érica, agradeço você aqui e eu tenho feito todas as terças e quintas lives com mulheres, né, empreendedoras, mulheres que têm o que nos passar aqui, né? Porque não adianta só eu, enquanto psicóloga, enquanto coach, enquanto grafóloga, não adianta eu chegar aqui só passar o meu conteúdo, né? Então, assim, se a gente pode trazer outros conteúdos para somar, por que não, né? Então, essa semana, né, ontem seria nós duas, né, que está sendo hoje, que bom que está sendo hoje, e amanhã também vou fazer com uma sexy coach, né, e ela vai falar sobre empoderamento feminino, vai ser muito legal também. Então, assim, eu quero te agradecer porque você comprou a ideia de primeira, assim, sem saber quem a gente era, e eu fico muito feliz, tá? Eu que agradeço o convite, Muito. fico também muito lisonjeada pelo convite. Agradeço a Amanda, que é a nossa amiga em comum, e que foi quem fez, né, um stories e foi a oportunidade que você teve de me conhecer. Então, um beijo, Amanda, eu vi que ela já está conectada. Muito obrigada, Érica, pelo convite. Tá. Falando nisso, né, até um outro insight que eu já trago aqui, Denise, é que a gente não tem noção, né, do quanto a nossa história ela reverbera, né? A Amanda, ela não fez com pretensão nenhuma, ela fez na intenção de te elogiar, de falar do seu trabalho, de falar, né, da amizade de vocês, e isso, assim como reverberou para mim, pode ter reverberado para tantas outras pessoas de formas diferentes. E assim é com o nosso trabalho. Eu sei que aqui tem outras pessoas, né, que são coaches, que são personal organizer, pessoas que são empreendedoras que estão aqui nessa live agora e que talvez você não tenha noção do seu trabalho, de quem você tanto fora quanto dentro do seu palco. Às vezes você acha que ninguém está vendo o seu bastidor, mas tudo seu está sendo observado e bem avaliado, tá? Então, assim, talvez você ache que você não gera nada na vida de ninguém, e pelo contrário, você está gerando muitas coisas, e coisas que talvez você nunca nem vai saber, porque talvez você transforme, toque vida de pessoas que nem te conheça, e que talvez você nunca vai saber quem são, mas aquelas pessoas, né? Até onde pode ir.
né, transformam a sua vida, tá? Então já fica isso aí já de insight para você, e talvez a live já valha para você só por conta disso. E aí, já aproveitando o gancho, eu peço para que você pegue aqui o aviãozinho, encaminhe para uma pessoa que essa live vai fazer sentido para ela. Não sai encaminhando para todo mundo, não, né? A gente precisa ser seletivo. Então, pega alguém agora aqui que você fala assim, poxa, isso aqui vai servir para fulano de tal, né? A gente está vivendo aí um momento aí onde a gente não lembra mais de ninguém, não lembra mais das pessoas, e tem pessoas que nesse momento está isolado, está agora sozinho, está distante de você, e que se você lembrar dela, né, através dessa live, eu tenho a certeza que você vai fazer um bem danado a ela. Então, encaminha para ela, tá bom? E aí, tá, a Tati já está falando aqui, o Daniel entrou, obrigada, Dani, boa noite. A Tati Ela Tosete é minha coach. Ai, Tati, um beijo para você. Olha, já ouvi muito falar de você, do seu trabalho, né? A minha coach também já entrou aqui, a Érica, né? O pessoal tá entrando aí. A Marlúcia, da Equilíbrio, também já entrou. Tá, um beijo para você. E aí, Denise, não vamos perder tempo, não. Eu já queria que você contasse um pouquinho de você, da sua história, porque, assim, a sua história, ela é muito... eu tenho a certeza que ela vai tocar na vida das pessoas aqui hoje, e que as pessoas vão falar assim, caramba, eu posso fazer transição de carreira, eu posso fazer uma porção de coisa, eu posso, né? Se aconteceu na vida de alguém, eu posso também fazer, né? Porque uma vez que a gente sabe que é possível, uma vez que a gente vê, é impossível desver, né? É verdade. Muito que você já conte já um pouquinho de você, da sua história. Tá bom. Com o que você trabalhava, o que você faz hoje, se você já sabia que você ia se transformar na pessoa que você se transformou hoje. Conta aqui um pouquinho pra gente. Então, eu sou farmacêutica. Boa noite a todos. Eu sou farmacêutica e personal organizer e carioca da gema. E só que há um ano atrás eu me mudei de cidade, eu vim para Resende. Então, quando fiz essa mudança para Resende, né, é que houve um monte de oportunidades na minha vida e aí eu quero, né, vamos chegar lá. Então, farmacêutica, trabalhei 15 anos numa indústria farmacêutica. Como foi isso, né? Primeiro, quando eu me formei, eu fui direto para uma farmácia de manipulação. Então, trabalhei 2 anos numa farmácia de manipulação. Depois de 2 anos trabalhando na farmácia de manipulação, eu tinha muita vontade de fazer uma especialização em indústria. E aí eu parei de trabalhar na farmácia de manipulação, voltei para estudar, fiz indústria na área, né, da farmácia, fiz especialização, e aí, logo em seguida, eu não fiquei nem, sei lá, 4 meses parada, eu consegui um estágio na Abbott, que é uma multinacional, uma indústria farmacêutica multinacional americana. E aí eu entrei, então, como estagiária, isso foi em 2003. E aí, de lá, até o ano passado, eu trabalhei na Abbott. E, assim, sempre trabalhei na Abbott na área da qualidade, né? Eu nunca fui na área mesmo, mão na massa, chão de fábrica, não. Sempre foi na área da qualidade. Então, trabalhando com procedimentos, com métodos, com auditorias da qualidade. Então, sempre cuidando muito desse lado, né? Reclamações de cliente. A última parte que eu trabalhei, né? O último setor que eu trabalhei na área da qualidade foi com controle de mudanças. Olha que curioso. E, assim, um prazer maravilhoso. A Abbott é uma indústria multinacional, então, como muitas no Rio de Janeiro, né, tem uma estrutura muito grande e a qual eu sou grata eternamente, porque eu tinha um enorme prazer em trabalhar lá na Abbott. Então, assim, tudo meu era Abbott, eu era muito Caxias, eu sempre fui muito, né, by the book, fazia, porque eu gostava do que eu fazia. Então, era uma rotina que me dava prazer ir trabalhar. Em 2007, eu conheci meu marido é paulistano,
E só que os pais dele moravam em São Paulo, ele morava em Resende e eu morava no Rio. E ele trabalhava em Resende, numa montadora aqui da região. E ok, ficamos 4 anos nessa peregrinação, Rio, São Paulo, Resende, né? Para a gente poder se encontrar aos fins de semana. E aí, quando foi em 2011, ele teve uma oportunidade, depois de já trabalhar 11 anos na montadora, ele teve uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. E aí, quando ele teve essa oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, a gente foi morar junto. Foi ótimo, magnífico. Então, ele abdicou, né, do trabalho dele para ir para o Rio, e aí, claro, com uma oportunidade interessante, a gente foi, construiu a nossa vida, e aí, em 2014, primeiro a gente foi morar junto, depois em 2014 casamos, em 2015 tivemos uma filha, que é né, um amor de criança, e aí, em 2017, ele virou para mim e ele falou assim, olha, Denise, tem uma oportunidade para voltar para a montadora em Resende e eu tô com vontade de tentar. Tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Falei, tudo bem. Sem pensar, tudo bem, porque quem sou eu, né, para jamais interferir na vontade dos outros. Então, se era uma vontade dele, eu não poderia ser egoísta e não permiti-lo tentar, né? Vai que dá certo. Sei lá. Deu. Deu tanto certo que ele fez o processo seletivo e entrou. Só que ele entrou como temporário. Opa, 15 anos de indústria farmacêutica, ele entrou como temporário, né? Cada um no seu canto. Então, eu fiquei no Rio de Janeiro e ele veio para Resende. E assim, foi um ano, e aí nessa a gente ficou um ano, até eu de fato vir para Resende. E aí foi um ano muito complicado, porque com criança pequena, você trabalhando, né, exaustivamente, né, horário de fábrica, então aquele horário eu entrava, 7h30 eu já estava na mesa no computador. E aí foi aquela coisa assim, eu tinha, graças a Deus, a minha família é uma família que sempre me apoiou muito, meu sogro é meu braço direito e esquerdo, então quando eu morava em Jacarepaguá, na região do Parque Olímpico, que era perto da Abad, porque eu morei a vida inteira em Copacabana. Mas quando eu tive filha, eu fui para mais próximo, né? Quando eu engravidei, eu fui para mais próximo para ficar justamente perto, né, da onde eu trabalhava, para chegar rápido em casa. E aí, então, foram os últimos 3 anos, eu estava lá em Jacarepaguá. E aí, tudo bem. Foi aquele corre-corre, mas assim, sempre que eu precisava, meu sogro me ajudava, minha irmã, meus pais, então, minha cunhada, eu sempre tinha ajuda, mas era aquela coisa, foi um ano que quando você tem aquela família e quando você tem criança pequena e tudo, né, o meu marido sentia muito também essa distância, a minha filha sentia muito, e eu tentando fazer tudo de casa, cuidar de criança, eu comecei a observar também o comportamento da minha filha, né? Ela queria atenção minha, porque a atenção é difícil de você doar e deixar tudo em casa pronto, e dia seguinte, quando eu tinha que fazer hora extra, enfim. Aquele ano foi um ano muito difícil para mim. E aí ele voltou, né, para a montadora, e a gente passou esse ano, e aí ele, depois de 6 meses, eu acho, ele falou assim, olha, agora eu fui efetivado. E eu quero que vocês venham para cá. Nossa, Érica, aquilo foi muito difícil para mim. Então, assim, o primeiro processo da minha mudança foi aí. Porque essa aceitação, né, quando vem uma mudança de fora para dentro, é diferente de quando você resolve fazer aquilo. Mas quando é uma coisa que o contexto te faz, né, entrar nessa mudança, é muito difícil. Então, no princípio, eu não conseguia nem compartilhar com o meu alicerce maior, que são os meus pais, né? Por que eu não conseguia compartilhar com eles direito? Porque eu não conseguia acreditar que eu ia ter que passar por aquela mudança. Então, assim, isso foi em agosto de 2018, mais ou menos. E aí, quando foi em outubro,
foi quando, de fato, final de setembro, em outubro, foi quando eu decidi, opa, não. Mas de agosto até a decisão mesmo, aquilo reverberou muito, muitas coisas. Por quê? Eu nunca tinha mudado de cidade, os meus pais estavam lá, meus amigos, minha família morava num condomínio que eu amava, os amigos do condomínio, a Amanda morava no mesmo condomínio que eu. Então, assim, os amigos muito queridos, muito próximos, eu já tinha uma estrutura toda montada e eu tinha um emprego de 15 anos, a qual eu tenho orgulho e prazer de ter trabalhado naquela empresa. Então, assim, isso foi muito difícil para mim, porque era uma mudança, né, que estava reverberando muito. Mas acontece que quando você tem uma mudança assim, aparecem anjos na sua vida. E o primeiro anjo que apareceu na minha vida, até me emociona, foi a minha cunhada, a irmã do meu esposo, que ela está até aqui nos ouvindo também. E aí ela virou para mim e falou: olha, Denise, contei tudo que estava acontecendo para ela, né? Sempre compartilho. E ela falou assim: eu só não estou entendendo por que você está se tacando do precipício. Porque quando você tem uma escolha dessa, você pode decolar. Você não precisa se tacar do precipício. Então esse foi o primeiro anjo. Aí eu, opa, eu posso decolar. Gravei e aquilo foi assim, sabe quando bate, quando aquilo cai positivo, né? E aí o segundo anjo na minha vida foi uma prima muito querida, que tem 3 filhos e a gente sempre foi muito próxima, mas ela depois de um tempo foi para o sul, e é aquela prima que, destemida, total, com 3 filhos, vai aonde for, se ela entender que aquilo é importante e necessário. Né? Então, assim, corajosa até dizer chega. E aí, conversando com ela, dessa minha, né, mudança e tudo, eu falei com ela: poxa, o que eu faço? Eu queria 10% da sua coragem, eu falei para ela. Ela falou assim: então vai, porque a ponte sempre está lá. Foram essas as palavras dela. A ponte sempre está lá. Você vai entender o que eu estou te falando. Mas sempre existe alguma coisa ou alguém que te permite fazer essa caminhada. E aí foi aquele segundo impacto. E foi a mudança do meu olhar. Porque antes, de fato, eu estava olhando e encarando aquela mudança como uma coisa triste, né? Poxa, eu vou ter que deixar tudo que eu gosto, tudo que eu conquistei até aqui. Mas não, peraí. Eu posso decolar e eu ainda posso ter uma ponte, né? Então foi aí que foi a mudança do olhar. E no momento em que elas falaram isso para mim e que eu entendi, eu coloquei na minha cabeça que era para ser feliz, que eu estava fazendo uma mudança pela família, porque era para minha família estar junto, porque é muito ruim, a minha filha tinha 3 anos, e é muito ruim você com uma criança pequena estar sozinha, e o amor ao meu marido a nós, então assim, era um desejo dele estar com a família. Né? Então, pela família, a gente fez aí essa mudança, e aí veio o terceiro anjo na minha vida. E foi o meu marido que me apresentou. Ele falou assim: Denise, tem uma pessoa aqui na região que ela é talentosíssima, ela é esposa de um marido meu aqui na fábrica, na montadora, e eu queria que você conhecesse a Tatiane Tosetti, que é a minha coach. E aí, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida, porque ela foi a minha ponte. Então, eu já estava querendo decolar. Eu já sabia que ia ter uma ponte. E aí apareceu a ponte para mim. Porque ela, a princípio, eu fiz um trabalho com ela de consultoria de LinkedIn. Por que ele me apresentou? Ele falou: olha, eu acho que para você se recolocar na região, você vai precisar de alguém expert, né, para poder rever o seu currículo, com o olhar da região, e eu acho que ela é essa pessoa, porque ela já foi gerente de RH, já passou por várias empresas aqui. E aí eu conversei com ela e foi fabuloso. Mas foi fabuloso. E aí foi quando eu fiz a consultoria de LinkedIn. E aí, nesse interim, eu vim para Resende, aí fiz a mudança. As pessoas na minha empresa foram
nota 1000. Então, assim, foi aquele processo, sabe, maravilhoso de desligamento. Eu avisei em outubro que eu ia sair, eu saí em fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2019. Então, para você ver, foi o processo mesmo de cortar o cordão umbilical, né? E aí, então, eu vim para Resende em fevereiro, porque eu tive que vir porque era o Prazo. colégio da minha filha, começava. Uhum. E aí, para eu me recolocar aqui, o que, que eu fiz? Eu coloquei no integral, porque como eu ainda não tinha muita gente aqui, não conhecia ninguém e tal, e não sabia se eu ia me recolocar logo ou não, então eu coloquei no integral. Perfeito. E aí, quando eu coloquei no integral, eu comecei a ver, primeiro que eu tinha flexibilidade de tempo, quando eu vim para cá. Aqui em Resende é uma cidade pequena, então o que eu levava para ir para casa dos meus pais, eu atravesso a cidade inteira aqui de tempo, né? E, e o colégio da minha filha é no quarteirão seguinte ao meu apartamento aqui. E para eu poder fazer essa mudança, a única coisa que eu falei é: eu quero morar num apartamento que eu possa receber meus amigos e receber minha família. Então, ok, a gente estruturou tudo bonitinho. E aí eu fui percebendo a qualidade de vida que me falavam do interior. E que eu não entendia o que era isso. E é o tempo. É você ter tempo para as coisas. E ter tempo para mim. Porque quando você é mãe, você abdica em prol, né, de um bem maior, que é o seu filho, no meu caso a minha filha, você abdica de muitas coisas para você cuidar da criança, né? E quando eu vim para cá, foi quando eu retomei muita, né, a minha vaidade, eu retomei muitas coisas que eu não tinha tempo para fazer, que eu não conseguia fazer, e aqui eu encontrei isso. Então, eu tinha ajuda, né? Meu LinkedIn já estava nesse momento, ó, perfeito. Meu currículo, ok. E aí eu falei, Tati, para minha coach, eu quero mais. Eu quero agora fazer um coaching de carreira. E aí foi quando a gente começou a fazer o coaching de carreira. E durante o coaching de carreira, quando eu fiz o perfil, né, a avaliação de todo o meu perfil comportamental e tudo, deu que eu estava na área certa, fazendo a coisa certa, no momento, sabe assim, eu tinha que estar na qualidade, indústria, então assim, deu tudo perfeito. Só que aí eu já tinha tempo aqui, eu já estava com a minha flexibilidade toda montada e eu comecei a gostar de ter a minha agenda, porque eu acordava às 5h30 da manhã no Rio, né? E tinha toda aquela vida enlouquecida. Do trabalho, né? Pois é, entendeu? Morando perto do trabalho, para dar conta de tudo, né? E de ser mãe e de tudo. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que, opa, eu posso muito mais, eu quero mais. E aí foi quando eu comecei a observar e a olhar, e aí também teve uma coisa muito bacana, que o meu marido sempre falou para mim que a gente tem que ter um plano A e um plano B na vida. E eu tinha o meu plano A, mas eu não tinha o meu plano B. A minha irmã, por exemplo, faz doces maravilhosamente bem, né? Então, o meu marido dá aula, então, como plano B. Então, assim, eu fui vendo as pessoas e falei, gente, mas fulano faz isso, fulano faz... O que eu faço de plano B? Aí foi quando eu comecei a olhar para mim e nos testes, né, que você vai fazendo durante o coaching, você vai vendo as oportunidades, vão surgindo, e aí eu lembrei que eu gostava muito em pequena de organizar meu armário. Então eu abria a porta do armário com a minha irmã e a gente colocava assim uma tábua de passar roupa e fingia que estava vendendo as roupas. Mas na verdade o que me dava prazer era depois dobrar tudo bonitinho e organizar de volta para o armário. Eu me lembrei disso e comentei com a Tati. E aí ela falou assim, Denise, acho que eu estou vendo aqui uma oportunidade de fazer talvez uma transição de carreira. Você quer tentar? Faz o seguinte, você conhece a Priscila Saboia? Ela que me deu a dica. Eu falei, conheço da televisão, mas nada profundo. Ela vê um vídeo dela, vê o que você acha. Ela é uma excelente personal organizer. Eu falei, legal. Vi o vídeo dela. Nossa, não só vi o vídeo dela, como
fui abduzida pelos vídeos dela, né? E aí fui. E aí falei para ela, nossa, eu gostei muito. E aí eu me inscrevi no curso dela, de Personal Organizer. E aí fui fazendo, e aí me tornei Personal Organizer. E aí a Tati virou e falou assim, então eu quero que você sinta um dia de Personal Organizer na sua vida. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar um textinho, uma mensagem, e eu vou disparar para a minha rede aqui de amigos da cidade, e aí você vai fazer uma organização gratuita para ver se é isso que você quer, se você está no caminho certo ou não. E a gente foi. Érica, quando eu mandei a mensagem, juro por Deus, não deu 5 minutos, começou a chover retorno de gente que queria. E eu fui ficando tão empolgada, aquilo foi me dando tanta empolgação, e aí eu fiz os laboratórios, e aí realmente foi aquilo que bateu e que está vindo, e obrigada, porque é isso, é o caminho. Mas quando você falou da mudança, eu acho que o que foi mais importante aí foi o olhar da mudança. Foi encarar a mudança como uma coisa positiva. Foi o decolar e não o descer no abismo. Eu acho que esse processo é que me ajudou muito, né, a encarar de outra forma. E depois que eu vim para cá e que eu mudei a minha rotina e estando com meu marido, eu vejo o comportamento da minha filha é outro. Uma criança, sabe, mais onde a gente está mais presente, onde eu estou mais presente para ela. Então, eu lembro quando a gente encontrou com os amigos do Rio, eles perguntaram, gente, mas quem é essa criança? Quem é essa mãe que está, né? Tá tudo diferente. Então, isso são retornos que são muito bacanas. Verdade. Denise, eu fiz aqui, enquanto você estava falando, eu estava fazendo aqui algumas anotações, e a gente percebe que teve uma linha crescente aí, né? Então, assim, olha, você só conseguiu fazer o que você fez porque, no início de tudo, mesmo com medo, você, né, a tua coragem, ela sobrepôs esse medo de encarar até para saber se vai dar certo ou não, né? E aí, assim, eu reparei que você, mesmo distante, né, de algumas pessoas, mesmo assim você teve uma rede de apoio, pessoas que estiveram ali próximas a você para poder estar te apoiando, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Talvez Sim. Físico, talvez não foi tanto, porque assim, tem coisas que a gente precisa fazer sozinho, não tem jeito. Né? E às vezes a gente não entende isso. A gente acha que as pessoas às vezes precisam caminhar com a gente até o fim, não. E chega uma parte que a gente precisa estar sozinha, né? Porque aí eu encontro a gente com a gente mesmo, né? Sim. Esse momento, Érica, foi o momento que eu não conseguia compartilhar com os meus pais. Porque Exato. Eu sempre, né, tive, assim, uma estrutura onde eu sempre compartilhei tudo com os meus pais. Mas o compartilhar com eles naquele momento era aceitar alguma coisa que ainda não estava aceito para mim. Então, eu demorei a compartilhar por isso. Porque eu tive que primeiro aceitar... Não estava resolvido, né, dentro de você. Exato. Eu tinha que primeiro resolver para depois compartilhar, né? Então, foi isso, foi exatamente a sua avaliação, tá perfeita. E aí, assim, a gente vê que de uma forma ou de outra, as coisas elas começam, Denise, a se movimentar a nosso favor, né? Como eu falei lá atrás, que poxa, a live não era para ser ontem, era para ser hoje. A gente não sabe o porquê, mas ok. Alguma coisa aconteceu para que não fosse ontem. A mesma coisa, assim, no seu processo. Você vê, a sua última função, né, foi trabalhar exatamente com a área de mudança. E você nem sabia o porquê, mas aquilo ali já estava criando, né, outros caminhos neurais, né, aquilo ali já estava te preparando emocionalmente para alguma coisa. E aí eu trago isso aqui já de insight, né, para as pessoas que estão aqui, que a gente precisa aceitar as coisas que nos acontecem, não de que, tá dando errado, poxa, legal, tá dando errado, precisa aceitar. Não, não é isso. Mas é procurar entender o processo, é procurar entender, né, por que está acontecendo aquilo ali.
né? Às vezes a gente fica assim, puxa, isso aqui, poxa, mas por que eu, ó? Vive o processo, entende? Aquilo ali vai ter algum aprendizado, né? O porquê que eu digo é o porquê do aprendizado, entende? E aí, É legal assim... você falar isso, Érica, porque minha coach falou exatamente isso. Ela fez esse paralelo. Ela falou: Denise, você trabalhava com controle de mudanças e hoje e trabalhava com procedimentos, com métodos, com regras, porque uma das coisas assim mais difíceis para mim foi, poxa, eu sou farmacêutica e de repente de uma hora para outra eu vou fazer uma transição de carreira. E aí a farmácia, onde fica nisso? Ela, mas você não está deixando de fazer o que você está acostumada a fazer. Você trabalha com métodos, com regras, onde você tem toda aquela metodologia para dobrar assim, assado, para enxergar a organização daquele jeito. Então isso é o procedimento, você faz isso e mudança, você promove mudança na vida das pessoas. Né? Então, essas transformações, então é isso, esse link, né? E aí, depois que a gente chegou nesse link, aquilo apazigou, assim, né? Porque, mal ou bem, eu não rasguei meu currículo, meu certificado de com o seu farmacêutico. propósito, né? Você se alinhou internamente. Quando alinhou, você está alinhada. E até porque você estava alinhada, foi que as outras coisas foram acontecendo, né? Se você não tivesse alinhada, as coisas não iriam acontecer como tinham que acontecer, né? Eu lembro, Denise, que hoje a gente se falou, você falou assim, Érica, essa live não era para ser ontem. Não era. Ontem não era o dia, né? E aí, assim, eu não te perguntei o porquê, mas assim... talvez ontem você não estaria, talvez assim, algum processo seu, não sei, né? Eu não sei por que você falou isso, né? Mas Falei assim, isso porque eu achei que o universo conspirou contra, só por isso, não tem nem explicação, porque, olha, você está acostumada a fazer live toda terça e quinta, e justamente quando a gente entra, não conseguia conectar de jeito nenhum, eu falei, gente... tem alguma coisa que não é para ser. Por isso que eu comentei isso. Falei, não era para ser ontem, né? Porque ficamos meia hora tentando e nada, mas realmente, né, deu um pane geral. Eu vi que outras pessoas também tentaram fazer live e não conseguiram. Enfim. E aí, assim, eu digo isso por quê? Porque talvez ontem faltava ainda alguma conexão, alguma coisa, entende? E que as coisas só acontecem, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, aconteceu perfeito. Mas assim, ninguém sabe o que aconteceu no bastidor desse perfeito, né? Então, assim, foi o que aconteceu com você. As coisas foram se alinhando porque você se alinhou internamente, né? Isso. E aí, assim, eu ainda anotei aqui que por ter sido um ano difícil, né? Você acabou o ano de 2018 para 2019, foi um ano difícil para você, e por conta disso também te incentivou a ter que tomar realmente uma decisão, né? E isso, às vezes, assim, inclusive essa situação que a gente está vivendo agora, nós estamos sendo obrigadas a tomar outros tipos de atitude, né? A trabalhar de outra forma, a se reinventar com relação à família. Você, né, você está falando o tempo todo aí, Denise, que hoje você tem qualidade de vida, tem tempo de ficar com a sua família e tal. E às vezes pessoas aqui, né, no Grande Rio, onde a gente vê que quase tudo está parado, eu ainda tenho trabalhado, né, e assim, a gente vê que quase tudo está fechado, e a gente ouve as pessoas falando, não aguento mais, a gente vê vários memes, né, não aguento mais ficar dentro de casa, minha família, meu marido, meus filhos, mas poxa, você sempre falou que você faz tudo pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, aí agora que você tem a oportunidade de estar junto com eles, isso acontece, entende? Você acaba ficando, eu já estou surtando de estar aqui com eles. Então, assim, para a gente poder ver, né, que alinhamento é esse, que fala é essa que você está tendo, ainda que seja por brincadeira, né? Mas o que isso aí repercute na sua vida, entende? Porque talvez falta alinhamento. E aí, assim, precisa acontecer algumas coisas para que a gente possa estar imbuídos de decidir por alguma coisa, certo ou errado, independente, né? Mas que nos levam a decidir as nossas vidas, né? Então, assim, anotei isso.
E aí, Aí eu não... Érica, isso que você falou é uma coisa que eu penso muito, porque as pessoas, elas estão acostumadas, né, principalmente nos grandes centros, elas falam muito assim, eu queria que meu dia tivesse 48 horas, queria que meu dia tivesse 48 horas. Então, é o momento de aproveitar essa quarentena. Gente, você não tem o tempo de deslocamento, então você está ganhando tempo, né? Então aproveita, a gente tem que enxergar o lado positivo do negócio, né? Então, já que é para o bem geral da nação e a gente tem que ficar por um tempo, né, em casa, aproveita esse tempo. O universo está te dando tempo. O que que você quer fazer com esse tempo, né? Então, isso Pediu tanto, agora tá tendo. né? Então é isso, entendeu? As pessoas têm que aproveitar isso. Eu, graças a Deus, estou dando. Eu faço tudo com a minha filha, a gente está brincando a beça, faz bolo, cada dia faz uma coisa diferente, brinca de dominó. Então, acho que realmente as pessoas precisam agradecer esse tempo que estão juntas, né? E fazer diferente, porque a rotina, óbvio, né, muda muito. Quando o cérebro está acostumado a trabalhar sob rotina. Quando você tem uma mudança muito bruta dessa rotina e não, ainda mais não planejada, quando a mudança é de fora para dentro e você tem que fazer essa mudança e essa, né, essa caminhada, então é importante, primeiro, que você tenha muita objetividade, muita praticidade para lidar com essa mudança. E depois é muito importante que você crie uma rotina nova para se adaptar. Porque quando você cria uma rotina nova, né, o seu cérebro ele enxerga aquilo e ele aceita aquilo de uma melhor forma. Mas até aquilo virar um hábito, né, ele vai brigar contra. Então, aqueles idosos que gostam de sair, por quê? Porque eles estão acostumados a fazer isso a vida inteira. Então, você de uma hora para outra fala assim, não, agora você não vai na rua, o cérebro ele vai o tempo todo tentar voltar a fazer a rotina dele, né? Então, qual é a dica que eu já deixo aqui de graça para quem quer poder se adaptar melhor nesse momento de mudança? Faça sua rotina. Faça a sua rotina, o seu planejamento. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas é ter um planejamento. Então, segunda-feira, eu vou ler que não dá para ver aqui direito, mas, exemplo, eu vou ler, eu vou fazer exercício, eu vou arrumar a casa, vou passar e lavar roupa, vou dar banho na minha filha, vou cozinhar, vou brincar de dominar com ela, vou jantar. Coisa fácil, coisa simples. No momento que você bota, o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seu cérebro ele vai começando a entender aquela rotina. E para aceitar essa mudança fica muito mais fácil, né? Então, por quê? Porque você tem um guia. Quando você tem um guia, guia a sua vida, né? Então, é isso. A gente tem que aproveitar esses momentos de mudança e tentar guiar e orientar com objetividade e praticidade. Foi até legal você ter falado isso, Denise, porque assim, o nosso cérebro, com tanta informação, ele acaba bugando, né? Acaba bloqueando. Então, assim, quanto mais a gente esvaziar, mais outras coisas chegam nele. Então, assim, se eu tiver minha rotina na minha cabeça, né? E aí, às vezes, eu quero ter uma ideia para um negócio, eu quero pensar em alguma coisa e eu não consigo. Às vezes você fala assim, por que eu não consigo? Porque a sua mente está cheia. E aí você fala assim, poxa, está cheia, mas eu sei que eu tenho que brincar, eu sei que eu tenho que ler, eu sei que eu tenho que fazer ginástica e tal. Eu sei que você sabe. Mas quando você tira isso de onde está, aquele espaço ali fica vazio. Então, é um momento, né, que novos pensamentos, novas reflexões, novas ideias, elas surgem na sua mente. Por isso que é importante você ter espaço, né, para poder gerar novas coisas. Também não é deixar a cabeça vazia, não, até porque ela nunca vai ficar vazia, né? Você cria para outras coisas, para ela ser cheia de outras coisas, né? Sim. Então, assim, já valeu pra caramba, e isso super funciona. Você pode ver que muitas coisas acontecem, né, nessa crise toda que nós estamos. Às vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu não consigo pensar em nada, eu não consigo pensar em nada. Por quê? Porque o tempo todo ela é bombardeada de informação e ela vai guardando aquilo ali na cabeça. Ela começa a pensar assim, puxa, mas e a conta que eu tenho que pagar? Ai, meu Deus, mas eu tenho que ligar para lá, ai, meu Deus, mas será que vão me mandar embora? E você não esvazia a sua cabeça,
novas coisas não podem entrar, novas oportunidades, novas ideias, né? Coisas que você poderia estar fazendo acabam não chegando na sua cabeça porque você está pensando. Talvez, né, e pode ver que talvez naquele momento que você está lá tomando seu banho, então você está lá relaxando, né, você, alguma ideia vem e surge. Por quê? Porque você relaxou, querendo ou não, você relaxou tanto a sua mente, né, que alguma coisa, você acabou se descartando alguma coisa dela e algum novo pensamento entrou. Então, assim, já fica já a dica aí para você, que se você começar a fazer um guia, como a Denise estava aqui falando, né? Se nós começarmos a fazer um guia, vai ser muito mais fácil, até porque a gente está materializando, né? Nós estamos visualizando e fica até mais fácil para poder mover, né? Não, hoje não cabe eu ler, hoje eu vou fazer isso aqui. Não, isso aqui eu vou passar para quinta-feira, porque quinta-feira é o dia ideal para eu fazer aquilo ali. Entende? Você consegue visualizar. Então, muitas coisas a gente não consegue fazer porque fica só aqui, e aqui não resolve nada. E dizer também, né, Érica, que tá tudo bem. Se você tá num dia de angústia, tá num dia de mais ansiedade, a gente está passando por um momento, né, conturbado, de mudança, e até a gente poder assimilar tudo isso, também tá tudo bem. Ah, não quero ler, quero ficar quietinha no meu canto, tá tudo bem. Fica quietinha no seu canto, né? O importante é você tentar restaurar a paz e o equilíbrio, né? E aí, Denise, eu marquei aqui mais alguns outros pontos, né, de que, como os anjos que apareceram na sua vida, as anjas, né? As anjas. E até de você se permitir ouvir o que elas tinham para te falar, você se permitir acatar aquela orientação, né? Que isso é muito importante, porque quantas são as vezes que a gente tem pessoas que nos dão conselhos excelentes e que a gente larga para lá, né? Às vezes a gente pega e aluga alguém por horas, né? E a pessoa fala assim, olha, faz isso. Porque às vezes quem está de fora é mais fácil, né? De observar o cenário. Até mediante isso tudo aqui que a gente estava falando. Então, a pessoa, às vezes, chega para você e fala assim, olha, faz isso. Aí você, não, isso aí não. Né? E você não, você fez diferente. Os dois primeiros conselhos que lhe deram, você, poxa, é isso aqui. E aquilo ali, de uma forma ou de outra, acabou alinhando com você, né? Com o seu interior. E aí, assim, as promessas que você recebeu, as coisas que você foi ouvindo, aquilo ali, né, foi se alinhando com você, o seu foco, né, porque você pensou, não, poxa, lá eu posso ter lá um futuro promissor, como? Não sei, mas eu posso ter. Né, lá eu posso ter qualidade de vida. Você não chegou e falou assim, eu vou lá para o interior, caramba, lá no interior não deve ter nada, nem televisão lá não tem. Né, você não foi para lá com esse olhar. E aí a nossa mente, ela também funciona como um radar, né? Aonde a gente foca, aquilo ali expande. Então, assim, por você ter visto, já ter ido aberta para receber novas coisas, que lá poderia ser melhor e tal, né? A tua mente, ela já foi procurando as melhores possibilidades, as melhores pessoas, tanto é que, assim, né, tudo foi conspirando para que você pudesse estar se aliando a pessoas que pudessem estar te ajudando, né? E, por último, anotei aqui, até com relação à sua coach, eu falo muito isso, ninguém faz nada sozinho, né? Às vezes a gente pensa, você como farmacêutica, você com anos de experiência, você poderia ter falado assim, cara, eu vou sozinha, né? Mas não, você pegou, se permitiu ter alguém que, depois de um processo maravilhoso que ela fez com você, falasse assim, poxa, já pensou nisso aqui? Poxa, assiste esse vídeo aqui. Poxa, olha, agora eu vou te ceder aqui a minha rede. Entende? Se você não tivesse tido ela, provavelmente você teria uma outra pessoa, mas talvez não seria da forma que foi. Né? A condução foi muito empática. Então, assim, a minha coach, ela também está aqui na live. Andréia, um beijo para você, porque eu entendi que pessoas precisam de pessoas, né? E que ninguém faz nada sozinho. Eu posso até tentar fazer, minha mentora também, ela também estava aqui na live, a Carla Dias, um beijo, Carla, obrigada por você estar aqui.
A gente aprende que sozinho a gente pode até ir, mas quando a gente vai acompanhado, a gente chega muito mais longe, chega muito mais rápido, né? Às vezes a gente fica procurando como fazer, onde fazer, e quando a gente tem quem pode nos ajudar, a pessoa fala assim, olha, faz isso, isso e isso. Cara, aquela pessoa já passou pelo processo, ou então a pessoa está vendo de uma outra forma, ela fala assim, faz isso, e você vai lá e faz de uma forma mais assertiva. Então, isso também já fica já de insight aqui para você, que se você talvez não tem um mentor dentro da tua área, que você precisa, que você não consegue desenvolver, você precisa de alguém para poder estar te mentorando, você precisa, de repente, de um coach, ou então de um terapeuta, procure, não fica com vergonha não, porque muitas das vezes a gente fica com vergonha, não vou procurar, né? Ou então ainda se acha, não vou procurar não preciso, precisa sim, todo mundo precisa, né? Então já fica já a dica aqui, né? Inclusive se você quer um coach, se você quer um terapeuta, não importa quem você entende? Você também precisa, eu tenho 20 anos de psicologia, né? E eu ainda hoje eu preciso de alguém para eu poder estar me auxiliando, alguém profissional, né? Porque às vezes a pessoa também quer encostar no amigo, e o amigo às vezes ele não vai conseguir conduzir o processo, né, como um profissional. Então procura ajuda. Ah, que a Tati está colocando aqui, Denise sempre muito disciplinada e comprometida, merecedora. Aí, é a sua cor que estou falando. Vai mudando o seu processo o tempo todo. E aí, Denise, eu já fiz aqui minhas considerações do que você falou aqui, de um pouquinho da sua história, né? Porque eu acho que isso é muito importante, porque as histórias, né, elas nos conectam. E às vezes, talvez tem pessoas que estão aqui que falam assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? Talvez esteja passando por algum momento de transição, grande ou pequeno, maior ou menor do que o seu, independente, né, mas talvez estejam. E eu tenho a certeza que alguma coisa do que a gente já trocou aqui até agora, né, vai servir para essa pessoa, ainda que seja para ela poder lembrar, né? Você falou muito aí de lembranças, né? Que foi até o último ponto aqui que eu anotei, de lembranças que você teve de, poxa, de lá da tua infância, né, que você foi linkando uma coisa com a outra e fez você chegar onde você está. Então, assim, que essas palavras que a gente está falando também possam servir de lembranças, né, que vão se conectar com outras lembranças suas e pode estar te auxiliando. Né? Perfeito. Você falou de pessoas e tem algumas pessoas que têm histórias de superação e que são, assim, né, quando eu dei o ouvido a alguém e aquele conselho bateu, e assim, tem uma pessoa que eu gosto imensamente, e aí eu deixo aqui a dica para quem quiser, quem tiver num processo de mudança e quiser ver, assistam o TED da Paola Antonini. O TED dessa menina é fantástico. Assim, a forma como ela... Paola Antonini. Paola Antonini é uma modelo linda e ela perdeu uma perna. E aí ela conta nesse TED a história de como foi todo esse processo. É imperdível. Então, assim, fica a dica para quem quiser mudar o olhar, né, de como você pode enxergar uma mudança de uma maneira positiva. Esse é um caminho. Assim, é uma super dica, uma super história de superação. Ah, show de bola. Denise, não parece não, mas a gente já está aqui falando há quase 1 hora, viu? Eu sei. Vamos às dicas, né? Porque... Eu estou dizendo isso porque provavelmente daqui a pouco vai cair. A gente volta, porque agora também vai vir, assim, eu, né, não posso nem qualificar aqui qual foi a melhor parte, né? Se foi a primeira, se foi a segunda. Mas, assim, se a primeira parte foi boa, a segunda parte agora é melhor ainda, né? Eu penso dessa forma. Então, tá. A Elis está até falando aqui, a Paula Antonini é um exemplo. Amo. Show. Exemplo. Ela realmente é formidável. E aí, assim, Denise, eu queria, já que você pudesse, né, eu sei que você separou uma porção de coisa aí pra gente. Então, assim, se você puder, já tá já nos passando, Claro. Organizar, né? Eu sei que tudo tem
um roteiro, né? Porque às vezes a gente quer arrumar, a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas tendo um roteiro fica mais fácil. Sim. Ah, a Amanda tá A falando aqui, ah, tá bom demais, peguei até um vinho. a dica 1 é o seguinte: se você é alérgico à mudança de tempo, se você é alérgico à poeira, né? Nesse momento, não faça organização. Essa é a dica 1 e por que que é importante começar por ela? Porque senão daqui a pouco vai ter uma penca de gente aí querendo fazer organização em casa, vai gerar rinite e não é o momento disso. Então, assim, a dica 1, pensando no momento quarentena, né? Escute, né, as dicas, mas deixa para um segundo momento. Então, assim, Importantíssimo, hein? Isso aí é é, dica de ouro, porque ninguém fala. pois é. Então, assim, se você é alérgico a qualquer coisa que vai começar a espirrar. E, gente, às vezes quando você mexe com uma roupa mais guardada mais tempo, com uma papelada que tem mais ácaro, então aquilo acaba gerando mesmo uma rinite e não é o momento. Então, assim, guarda as dicas e faz no momento mais apropriado pós-quarentena. Né? Então, dito isso, vamos lá. Existe uma diferença entre arrumação e organização. Arrumação é você deixar aquilo bonito aos olhos. Então você vai tirar tudo que está da sua frente, vai guardar e aí você vai ter, né, aquilo, opa, tô num ambiente arrumado, né? Então você tirou, aquilo é visível, né, mas não é permanente. Porque você pegou tudo, juntou e agrupou dentro de um lugar. Organização. Qual é a diferença? A organização, você encontra uma casinha para cada coisa. Então, é você, né, colocar, cada coisa tem seu lugar. Então, na organização, você define o local onde você vai guardar as coisas. Então, você sim, vai ter um momento que você vai tirar tudo da sua vista, mas você vai devolver para aquele local que você determinou que ia colocar aquela coisa. Então, essa é a diferença da organização para arrumação. A organização te traz praticidade, né? Te traz lógica. Organizar é você arrumar com lógica, é você entender aonde cabe cada coisa. Dito isso, então, entendendo a diferença, a técnica de organização é a mesma para qualquer lugar que você vá, para qualquer cômodo. É você enxergar aquele local que você está indo e qual é a melhor casinha para cada coisa. Então, por exemplo, uma dica assim simples